Então, bom dia, pessoal. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre os apóstolos. A gente tem como referência o livro, de Homens Extraordinários, Extraordinariamente Comuns. Hoje a gente vai aprender sobre a vida de um homem extraordinariamente comum que, embora não seja tão famoso, ele teve um impacto extraordinário na fundação da igreja, no começo do ministério, já desde o começo do ministério de Jesus. É André, o apóstolo das pequenas coisas. Ele nos trará lições valiosas para a nossa própria jornada de fé. O título Apóstolo das Pequenas Coisas, que foi dado pelo autor do livro, que está servindo de referência para a gente, já nos adianta um pouco do que iremos explorar. Nós vamos aprender com ele, como ele foi chamado e como essa vocação se desdobrou em uma vida dedicada ao serviço e a Cristo. Mas, antes disso, vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos como igreja, como servos teus, para aprendermos mais sobre a tua palavra, sobre o teu evangelho. Hoje, Senhor, nós iremos estudar sobre o teu apóstolo André, que tu escolheu ainda no comecinho da fundação da igreja, Pai. Traz até nós o teu Espírito, que nós estejamos atentos, Senhor, para os ensinamentos, para as palavras, Senhor, que virão do teu próprio ensinamento. Me guia, Senhor, e me orienta, para que eu saiba conduzir e orientar os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Então, esse é o livro que a gente tem adotado, de John MacArthur, 12 Homens Extraordinariamente Comuns. MacArthur nos apresenta características e nuances que, se a gente não tiver bem atento, a gente não conseguiria apreender sobre André. Ele é um apóstolo que ele é pouco citado na Bíblia, nos Evangelhos, e normalmente ele vem acompanhado assim, André, irmão de Simão Pedro. É como se, assim, se a gente, para um leitor comum, assim, sem a atenção devida, vai associar assim, então o importante é que ele era irmão de Pedro, e não ele em si. Mas a gente vai ver que não é bem assim. A gente tem apóstolos e pessoas, como um todo, que têm características diferentes. E Deus aproveita cada uma dessas características da forma que lhe apraz. Então, o perfil de Pedro era um e o perfil de André era outro, embora sejam irmãos, e até os pais falam isso, Eu tenho 2 filhos, crio do mesmo jeito os 2, mas os 2 são totalmente diferentes. Então, e essa é mais uma lição que a gente pode extrair do que o Senhor nos apresenta e deixou registrado, na palavra dele. Então, o André era um discípulo, inicialmente discreto, mas essencial. Ele era um discípulo ativo, mesmo fora dos holofotes. A gente vai perceber, pensando as poucas passagens que a gente tem na palavra, mas a gente vai perceber o quanto ele era importante e atento às coisas do reino. Ele era um exemplo de fé e de evangelização. Ele é, Então, primeiramente, para entendermos o apostolado de André, precisamos compreender o que significa ser um apóstolo. Esse é um detalhe que eu até comentei essa semana com os irmãos, assim, o quanto é importante a gente se ater ao significado das palavras que foram escolhidas na escrita da Bíblia. Elas não estão ali à toa, elas foram inspiradas e cuidadosamente selecionadas. Então, o termo apóstolo não era novo esse termo já existia, mas ele ganha um significado mais profundo no contexto do Evangelho de Jesus Cristo. Apóstolos vem de apostolos, que é do grego, e significa aquele que é enviado. Algo como um embaixador. Eu envio para me representar.
No contexto judaico existia uma palavra direta, de tradução direta, que era a palavra utilizada por Jesus e seus compatriotas, né, que vem do aramaico. O apóstolo, essa palavra ela é uma transliteração, ela não tem tradução direta para o português, né? Ela é uma frase para a gente explicar mais próximo do seu significado, né? Aquele que é enviado, o apóstolo. Já no caso do aramaico, eles tinham uma palavra específica, o shaliá ou shaliak, com essas duas transliterações para o português. Ela representava uma pessoa com autoridade plena. Era uma palavra utilizada para designar aquelas pessoas que eram enviadas pelo Sinédrio. Eles representavam o próprio Sinédrio, eles usavam esse termo para dizer, ó, esse aqui é o enviado do Sinédrio. E esse shaliá, que eu não sei a pronúncia correta, não sei se Zamba consegue me ajudar nessa pronúncia, que não é nem hebraico, né? Era o aramaico. Ele tinha a representação do Sinédrio em pessoa e em autoridade. Tudo que eles falavam era como se o Sinédrio estivesse proferindo. Isso também valia para os enviados de um mestre. Então, ele tinha o mesmo peso, ao ponto de que, se um shaliá ele assinasse algum documento, aquele documento tinha validade. É como se fosse o procurador, hoje, nos nossos termos, né? Então, essa era uma palavra conhecida e tinha um significado de grande peso na cultura dos tempos de Jesus. Então, trazendo para o termo que a gente conhece, se eu tinha um apóstolo, aquele apóstolo era a minha representação em toda a autoridade. Então, tudo que o meu apóstolo falasse, era eu falando, era Jesus falando. Então, esse é um ponto importante para a gente ter ideia do peso, do significado desse enviado, desse emissário. A compreensão da época de Jesus era que era a voz e a ação do próprio mestre. Compreendem? Então, vamos lá, sabendo que esse apóstolo, esse shaliá, esse shaliá, ele era o representante legal. Vamos lá. Então, como André conheceu Jesus? A jornada de André com Jesus, ela começou de forma... deixa eu botar o meu cronômetro aqui para não me perder, né? A jornada de André com Jesus começou de forma muito pessoal. Ele já era uma pessoa que procurava o reino dos céus. Ele não era uma pessoa descrente, alheia aos acontecimentos, mas uma pessoa que buscava. Ele era um discípulo de João Batista. Ele, ainda com João Batista, aprendendo de João, consertem os seus caminhos, arrependam-se dos seus pecados, junto com João, a voz do que clama do deserto, ele ouviu falar sobre Jesus. A gente tem isso lá em João 35:40. Então, alguém pode abrir rapidinho, João 35:40. João 1, do 35 ao 40. Bom, então imaginem a cena, né? Eu estou aprendendo do meu mestre João Batista, endireite os seus caminhos, o reino dos céus está próximo. O Messias prometido, a casa de Israel, está por chegar. E aí ele, junto com João, imagina a cena, João diz assim, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aí André, ele, na busca dele pelo Messias, ele sabendo que João ele era um mestre transitório, que estava preparando o caminho para o Messias, ele anuncia, olha, o Messias é aquele. O susto que André também, não, se o Messias é aquele, agora eu quero me juntar com o Messias, porque eu estava com o João aqui aprendendo, mas o meu objetivo final é o Messias. Imagina essa cena, e André, sensível às coisas do reino, às coisas de Deus, ele imediatamente vai até o mestre e pergunta, onde você mora, onde você vive? Porque era comum do discípulo ele seguir ao mestre, né, e acompanhar o mestre e ir aprendendo dia a dia, era um discipulado contínuo, né? E um detalhe também interessante, assim, uma pontinha de a gente ainda vai chegar no próximo apóstolo João, né, mas esse diz assim, que era André e o outro apóstolo. Esse outro apóstolo é o João, que estava escrevendo
a carta, o evangelho, né? Então, era João e André que estavam juntos, e já tem a primeira menção, né? André, irmão de Simão Pedro. Então, logo no primeiro momento que André vê assim, rapaz, o Messias que o meu mestre João, o Batista, está anunciando, está aqui próximo de mim, então eu quero me juntar a ele. Então a gente já começa a perceber assim, a sensibilidade, né? Pronto. Esse não era um... Pulei, foi? Aqui, desculpa, estou todo atrapalhado. Então, André, ele seguiu a Jesus, ele conheceu Jesus naquele dia, passou o resto do dia com Jesus, e ele voltou para a sua atividade de pescador, junto com seus irmãos e junto com João e Tiago, André e Simão Pedro, e Simão, ainda só Simão, e João e Tiago eram um quarteto que andavam juntos, provavelmente tinham um negócio em comum de pescaria. Então, André conheceu Jesus naquele momento, passou o dia com ele, viu onde Jesus morava, mas seguiu a sua rotina. Passado alguns dias, houve um novo encontro com Jesus. E um detalhezinho que a gente vai ver mais à frente, mas vou adiantando, depois desse evento com Jesus, André vai até o irmão dele, Simão, e diz: Simão, nós o encontramos, nós o conhecemos, o Messias prometido. Então a gente já vê aí a alegria do coração de André, de que quando vem o reino, ele já automaticamente começa a proclamar: vem, aquele que a gente esperava chegou. Ele chama Simão, mas eles ainda não estão juntos. Então vem no próximo encontro com Jesus, eles estavam pescando. Então estavam os quatro pescando, e Jesus vai se aproximando e faz o convite a eles, né? Venham e eu vos farei pescadores de homens. Então a gente pode abrir lá em Mateus 4, do 18 ao 20. Bom, esse não era um chamado, um convite comum, não era um convite para ser um rei, mas um convite de entrega completa. Eles largaram, e eles já tinham esse entendimento, porque o André, ele era seguidor, ele era discípulo de João Batista. E quando Jesus faz esse convite, venham e me sigam, eles entendiam que aquilo ali, assim, eu vou seguir o meu mestre, vou estar junto dele, então a minha profissão, a minha vida anterior, ela vai dar uma parada, e agora eu vou caminhar com o meu novo mestre Jesus. Eu vou deixar de ser pescador de peixes e vou passar a ser pescador de homens. Neste momento, o chamado para ser discípulo e seguidor de Jesus ainda não era o chamado do apostolado. Eles estavam sendo chamados para ser discípulos. Jesus estava formando ainda o grupo de discípulos. E junto com André foi também Simão. E a gente já vê aí essa sensibilidade, né, de Pedro foi alcançado num primeiro momento por André, pela alegria dele, pelo o regozijo dele de ter encontrado o Messias. Então, figurinha para... Após retirar-se e passar a noite em oração, a gente já tinha uma caminhada nesse momento de mais de um ano, dos discípulos caminhando com Jesus e escutando as palavras de Jesus. E Jesus, após retirar-se e passar uma noite em oração, Jesus chamou todos os seus discípulos e dentre eles escolheu os que seriam os seus apóstolos, os Shaliá. Esses homens estariam aproximadamente pelos próximos 18 meses em um treinamento intensivo com Jesus. Jesus, nesse momento, ele já começava a ter a rejeição dos líderes religiosos. Ele já suscitava o desagrado entre os líderes religiosos e já sabia do seu destino, da morte de cruz. Então ele precisava agora intensificar. Ele tinha aquele conjunto de discípulos, e dentre os discípulos ele selecionou os 12. Estes homens estariam aproximadamente os próximos 18 meses em treinamento intensivo com Jesus, o seu mestre, aprendendo em detalhes sobre seus ensinamentos
e passariam a ter autoridade para falar e agir em seu nome, como um verdadeiro embaixador, um verdadeiro procurador, um verdadeiro chalear. Eles seriam a representação de Jesus no mundo. E André é um desses 12 apóstolos. Então, qual o perfil de André? André era um evangelizador silencioso. Ele sabia aproveitar os momentos. No livro Os 12 Homens Extraordinários, ele nos auxilia em uma análise mais detalhada, a compreendermos este apostolado de André, tendo em vista que são poucas passagens, né? Então, o autor ele nos ajuda nessa tarefa, né? Então, André ele era natural de Betsaida, era um pescador. Ele pregava às multidões. André não era Pedro que falava, não era o Pedro que falou para milhares de pessoas no ato de Pentecostes, mas ele era um homem dos bastidores, focado em alcançar individualmente as pessoas e atento sempre aos detalhes. Vamos ver alguns detalhes. Ele é aquele que leva Pedro até Jesus. É a continuação do que a gente tinha lido lá, do anúncio de João Batista, né? Os versículos 41 e 42, na sequência do que Ari leu, a gente tem exatamente essa animação, esse regozijo de André, que ele vai até Pedro, e Pedro, aquele a que a gente esperava, tá? Nós o encontramos. A gente vai ver André de novo, a sensibilidade de André, no episódio da multiplicação dos pães. Vamos ler esse aqui, está lá em João, capítulo 6, versículos 8 e 9. Pronto. André, quando todos veem o problema, André, ele é sensível, ele encontra o garoto com os pães e os peixes e apresenta a Jesus, que é o próprio Deus encarnado. E ele conecta a necessidade das pessoas com aquele que é o Salvador, aquele que é o Messias. Ele é o apóstolo que tem essa sensibilidade. Enquanto todos estavam desacreditados, que diz assim, Senhor, a gente só tem esses pãezinhos aqui e esses peixes, isso aqui não dá para nada. André é aquele que é sensível a todo o contexto, não só o que está aparente aos olhos, e diz, tudo bem, eu só tenho esses pães e esses peixes aqui, mas aqui está o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus, esse aqui é o Filho do Deus vivo, é o Deus conosco. Então ele leva aquela criança com os pãezinhos e os peixinhos até Jesus, e ele faz essa conexão entre o necessitado e o Salvador. Pronto. Quando os gregos, um outro momento que a gente vê a sensibilidade de André na sua missão evangelística, é quando os gregos querem ver Jesus, eles veem Filipe, que por sua vez eles vão até Filipe, e Filipe por sua vez vai até André. E André leva até Jesus. André era um elo entre as pessoas e Jesus. A gente vê dos evangelhos, e MacArthur apresenta isso assim, esse quarteto era um quarteto mais chegado a Jesus, de André, Simão, Tiago e João. E André, ele é o mais caladinho dos quatro, mas sempre atento. Não era o fato dele ser calado, não ser a pessoa de destaque, assim, no grupo sempre a gente tem alguém que se destaca mais, né? Mas não quer dizer que os outros não têm importância, né? Então André, embora não fosse aquele cara que chamava atenção para si, mas era sempre atento. Então, mais uma vez a gente vê essa atenção que André tem com esse elo, né? Com a necessidade de fazer esse elo entre nós homens e o Deus eterno. MacArthur também ressalta o contraste com Pedro. Enquanto Pedro era um impulsivo e sempre visível, André era mais ponderado, quase nos bastidores. No entanto, é vital lembrar,
foi André quem levou Pedro até Jesus. Sem a descrição e a ação de André, talvez Pedro nunca tivesse encontrado a Jesus, porque André era o cara atento. Mas aí a gente tem a lição para a gente. E André, esse aqui eu copiei exatamente como está lá, do livro, diz assim: é possível que André seja um modelo melhor para a maioria dos líderes na igreja do que Pedro, pois grande parte daqueles que entram para o ministério trabalha em certa obscuridade, como André, ao invés de ter o enorme renome e ser proeminente como Pedro. Então, André é esse exemplo que a gente tem de que o nosso trabalho, embora não esteja visível e exposto aos homens, ele tem uma relevância no reino. Pessoas que hoje são proeminentes na mídia, elas podem ter sido encontradas para Cristo, apresentadas a Cristo por pessoas anônimas do grande público, mas não anônimas para Deus. Então, assim, aquele trabalho que a gente faz de pregação, pessoa a pessoa, o fruto dele a gente não consegue enxergar, porque o fruto pode vir anos depois. As conexões que se estabelecem, elas não são visíveis a gente, apenas Deus conhece. Então, a nossa missão de pregar toda criatura, ela tem uma dimensão maior do que a que eu consegui enxergar. Eu ficava muito antes de ler o livro, eu pensava muito na minha visão imediata, né? E é comum, porque no nosso mundo é um mundo de resultados imediatos. Então, qual é a medida da qualidade de um trabalho? Quantas pessoas eu consegui contar, né? Não é quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas eu consegui contar que se converteram? Qual foi o percentual de crescimento naquela determinada comunidade? Às vezes o projeto de Deus, ele não se encerra naquele movimento, né? Ele está em outros passos, né? Então, às vezes eu ganhei uma ou duas pessoas, mas aquela uma ou duas pessoas ela vai frutificar muito mais. A gente não consegue estabelecer, não cabe a gente. Alguém, estou vendo algumas pessoas que querem fazer pergunta, pode perguntar, pessoal, esse negócio de aula. Isso. E Deus usa a nossa disponibilidade. Uma carta traz isso, né? Que fica evidente na escolha a gente consegue trazer isso da escolha dos apóstolos, que Deus não olha apenas os aspectos humanos que a gente consegue visualizar, mas Ele olha a disponibilidade. E Jesus sabia o propósito de cada um, conhecia o propósito do coração de cada um. E Ele conhecia também a disponibilidade. E aí a gente consegue extrair isso dessa escolha dos 12, né? Porque dentre os 12 a gente tem os apóstolos que são mais conhecidos e a gente tem outros que a gente não conhece, né? Não vem rápido na memória da gente. Dentre esses, o André, embora fosse daquele grupinho dos 4, mas tem outros assim que a gente não costuma lembrar. Essa semana a gente falou de Natanael, né? A gente não costuma lembrar do nome de Natanael como apóstolo, não costuma lembrar de Bartolomeu, né? Bartolomeu, assim, foi interessante, eu vendo uma imagem da escultura, e eu falei, que escultura é essa? Que estranha. Eu usei o recurso tecnológico, o Google Lens, né? Falei, que figura é essa aqui? O que é isso aqui? Aí veio, não, é São Bartolomeu, e é uma retratação do seu martírio, né? Que teve o seu couro arrancado vivo, né? Então, assim, a gente nem lembra, né, desse martírio dos apóstolos, assim, todos, à exceção de João, o apóstolo amado, todos foram martirizados, todos morreram em função da sua fé. E a gente termina não lembrando desses outros apóstolos, porque a gente tem os que são mais evidentes, né, assim, são os que são mais midiáticos nos tempos de hoje.
Mas Deus usou cada um desses homens. Um deles foi André. Vamos para a próxima. Então, André, ele não era o centro das atenções, mas ele era aquele que estava sempre nos momentos críticos. André estava junto de Jesus. E ele também tinha uma curiosidade espiritual. Ele não fazia questão de aparecer, mas André, ele fazia questão de entender e de participar. Então a gente percebe isso desde lá no primeiro momento. Olha o Cordeiro de Deus. Opa, que Cordeiro de Deus é esse aqui? Senhor, onde é que você vai? Para onde é que você mora? Onde é que você vive? O que é que você faz? Já no primeiro momento ele já vai atrás. Quando vem precisamos providenciar alimento para a multidão. Mas como assim, Senhor? A gente não tem alimento, não tem onde comprar, a gente só tem esse dinheirinho aqui. Aí André vai lá atento e diz, não, tem essa criança com esses poucos pães e poucos peixes, e leva até Jesus. No Monte das Oliveiras, André também é um dos que está lá junto de Jesus, e quando Jesus começa a explicar, diz, não, Senhor, me explica melhor esse fato, como é que isso vai acontecer? Como é que serão esses últimos dias? Então André, embora não se esforçasse para aparecer, para estar em evidência, André é aquele que buscava. Esse é um exemplo também para a gente. Não é porque a gente tem um perfil, e aí é de cada um, né? Um perfil mais introspectivo, que é mais calado, mais... que não aparece muito, isso não quer dizer que a gente deve ser desinteressado. São coisas distintas, né? Não ser extrovertido, que fala para fora, não quer dizer que você é desinteressado. Porque a gente percebe que, embora André não fosse um cara extrovertido, assim, que aparecia, que buscava os holofotes, ele era interessado. Esse é uma característica importante para todos os discípulos de Jesus, que somos nós. A gente precisa ser curioso, interessado. Esse é um perfil também que foi trazido de Pedro, né? O perfil do líder, né? Então, era um estilo de liderança diferente, pode falar. E reconhecer nele a solução. E deixar que ele decida. Perfeito. Bem observado. Bom, então ficamos com essas lições, né? Então, aqui eu trouxe um quadro resumo, né? São poucas as vezes que o André ele é citado nos evangelhos. Ao todo são 12 citações, umas de forma direta e citações que se repetem, né? Tirando as citações da lista dos 12, nós temos 9 citações e algumas que são de forma indireta, né? Que está lá, esse lá de Lucas, que está entre parênteses, né? Que é a presença implícita de André na pesca milagrosa. Está subentendido, já que ele sempre andava junto com Pedro, né? Eles eram companheiros de profissão. As Escrituras registram a participação de André em momentos corretos e da forma correta. Isso é um ponto interessante, que nas Escrituras a gente sempre vai ter os registros que são relevantes para o nosso aprendizado, para o nosso ensino, para a nossa repreensão. E os relatos que trazem o nome de André são sempre relatos onde André se apresenta de forma apropriada. Diferente um pouco do seu irmão, que era o extrovertido, que falava demais, era muito disposto, mas às vezes falava demais, e Jesus o repreendia em alguns momentos, porque ele estava com a ideia errada. E que também está para o nosso aprendizado. E no caso de André, a gente não percebe isso. Os registros que a gente vê de André são sempre em momentos de aprovação. O que não quer dizer também que André não cometeu erro e não se envolveu em controvérsias, né? Como naquele caso que eles estavam discutindo, esse quarteto estava discutindo assim, quem seria o maior no reino dos céus? E tomam uma bronca de Jesus, que entre vocês não será assim como é entre os homens. Vocês serão conhecidos pelo amor entre vocês, e o maior no reino dos céus será aquele que serve, não aquele que é servido e recebe o ensinamento.
mesmo nesse episódio que André estava envolvido ali, a gente subentende que ele estava envolvido, porque era uma discussão já entre os seus apóstolos, a gente não vê o nome de André, embora a gente entende, e são citados o nome dos que estavam mais proeminentes na cena, né? Então fica esse relato assim. Então, se nas Escrituras a gente tem os registros de poucas condutas, mas essas condutas são as condutas aprovadas, então fica a lição, né, de que assim, essas são condutas aprovadas, não valeu o registro, né, das condutas desaprovadas. É mais importante essas que foram aprovadas. Então, ficou isso bem patente para mim. Então, o registro de André nos evangelhos são poucos. Esse era o perfil de André. E qual foi a missão de André? Esse aqui eu procurei fugir um pouco do que a gente tinha no livro base, dei uma pesquisada um pouco maior. Também é apresentado, mas eu dei mais uma pesquisada. Né? Onde André foi pregar, né? Depois que, após a ascensão de Jesus, os apóstolos foram enviados. E, embora a Bíblia não detalhe onde André foi pregado, na tradição cristã, e aí existe um livro que a gente não tem canonicidade, mas ele tem os registros históricos que fala os Atos de André. Então, segundo a tradição da igreja e esses registros não canônicos, né, André, ele foi pregar, ele começou pregando com as pessoas próximas, né, como a gente vê, mas ele foi pregar em Citas, onde hoje fica a região da Ucrânia e a Rússia, Bitínia, Capadócia, que fica na Turquia, e principalmente na Grécia. Ele fez essa viagem missionária, mas a maior parte do seu ministério foi na Grécia, né? Ele foi considerado o fundador da igreja de Bizância, que viria a ser Constantinopla. Então ele é tido como o patriarca lá, né? Ele fundou essa igreja e foi uma igreja muito importante nos primeiros séculos, né? Essa igreja ali do leste, onde hoje a gente chama lá de a região dos ortodoxos, né? A Rússia, Capadócia, ali onde tem a igreja católica ortodoxa, né? Sim, tá certo, é isso. Então, e o martírio de André? Então, mas como os demais apóstolos, né, exceção de João, André, ele também enfrentou o martírio, né? Ele foi morto em Patras, na Acaia, na Grécia. E qual a condenação de André? O que culminou, né? André, ele era um pregador pessoa a pessoa. E essa característica dele, André chegou a pessoas importantes, pelo fato dele ser destemido e pregar a todo e qualquer um. Então, André, ele levou a Cristo a esposa do governador, Egéias, e levou também a Cristo o irmão do governador. E por terem se convertido a Deus, a Jesus, esses dois passaram a se comportar de forma distante do imperador. E o imperador ficou revoltado com isso. E de forma distante, no texto que eu li, diz que a esposa não queria mais nem ter relações com o imperador. Então o imperador ficou furioso e mandou crucificar a André. E André, ele rejeitou ser crucificado numa cruz semelhante à de Jesus e pediu para ser crucificado numa cruz em forma de X. E até hoje esse formato, eu cortei a cabeça aqui porque a gente não sabe como era o rosto dele, mas ele tem esse formato. Hoje, se a gente procurar a cruz de Santo André, a gente vai ver que é uma cruz em X. Então ficou isso também da
tradição cristã. A cruz de Santo André é essa cruz que ela é deitada, às vezes aparece uma cruz deitada, outras vezes aparece um X nas representações, a gente não sabe bem como é que foi isso, mas ele foi crucificado, amarrado nessa cruz. Tem outras imagens que seriam um pouco mais chocantes, mas não quis trazer, né? E André, pela crueldade e a ira que a crueldade do governador e a ira que ele teve, ele não fez o que era de hábito, né? Quebrar as pernas ou causar algum ferimento maior para você morrer rápido. Então, André, ele passou, diz a tradição, entre 2 e 3 dias no seu martírio, morrendo lentamente. E então ele passou esses 2 ou os últimos 3 dias da vida dele pregando e pedindo que as pessoas se convertessem e apresentando o Senhor. E ele não enxergava a morte como algo ruim, mas como uma vitória, porque após aquilo ali, ele estaria com Cristo. Ele não via a cruz como um fim, mas como uma ponte para estar com Cristo. André era um homem comum, usado extraordinariamente por Deus, e nos oferece lições profundas para a nossa vida. O primeiro deles é a prontidão em seguir a Cristo. Ele não hesitou quando Jesus o chamou, estando prontos nós devemos estar prontos, assim como André, para responder ao chamado de Deus em nossas vidas. Um outro ponto é o poder da intermediação. André era um mestre em conectar pessoas a Jesus. Ele era um chaliar, pessoa de Cristo, pessoal de Cristo. Ele era um enviado, um embaixador, o apóstolo de Jesus. Então, quem a gente pode levar a Jesus? Os familiares são os mais próximos da gente. Os nossos vizinhos. Às vezes o evangelismo eficaz, ele acontece 1 a 1, nas oportunidades que Deus apresenta. Pode ser o irmão, a irmã, o pai, o vizinho, o colega de trabalho, o transeunte que está esperando o ônibus. Hoje quase a gente não vê mais isso, essas conversas de ponto de ônibus, mas pode ser no ponto de ônibus, pode ser o cara que está na cadeira vizinha no ônibus de viagem ou no aeroporto, não sei. Deus coloca as oportunidades. Então, fazer esse link, aproveitar cada oportunidade é uma lição que a gente aprende com o André. Não perder nunca a oportunidade. A gente não sabe se a gente vai convidar o próximo grande pregador, evangelista, que vai estar propagando o evangelho. O valor da discrição também. André nos lembra que nem todos são chamados para serem líderes famosos, líderes de palco. Há um poder imenso na dedicação silenciosa, nos bastidores, fazendo o que precisa ser feito para o reino. A gente vai escutando e vai escutando relatos e às vezes vai escutando das próprias pessoas. Quem gosta de ouvir podcast, né? Assim, eu gosto, às vezes eu escuto, às vezes a gente vê em alguns podcasts cristãos, né, pessoas dando dicas de como você chamar a atenção, né? Rapaz, eu nunca escutei isso nunca foi muito confortável ver pessoas que talvez nem seja a intenção do seu coração, mas a forma como eles apresentam é como se o mais importante fosse a figura dele ser conhecida, né? E ser famoso, e ele ser o midiático, né? Como se a medida do seu
da qualidade do seu ministério fosse o quanto ele aparece, né? E quando a gente escuta e para meditar na história do apóstolo André, a gente vê que, rapaz, não parece realmente estar certo. Me confirma ainda mais de que essa busca pelo autorreconhecimento, ela chega a ser tola, né? Porque fica evidente de que não é o autorreconhecimento a minha missão. A minha missão é apresentar a Cristo às pessoas. A nossa missão. E a fidelidade até o fim. A coragem de André em pregar até o último suspiro, mesmo na cruz, é um testemunho poderoso. Que possamos ser fiéis à nossa fé, testemunhando com coragem, com intrepidez, independentemente das circunstâncias. Hoje soa até simples, né? A gente mora num país que é livre ainda. Acho que só na grande tribulação a gente vai deixar de ser livre, mas a gente pode falar de Jesus. Não existe perseguição para a gente. Mas imagina ali no Oriente Médio, onde se você não é o entendimento, né? Se você não é seguidor de Alá, você é um infiel e você merece ser morto. E alguns cristãos são mortos. No tempo de André, ele suscitou uma ira, assim, a gota d'água, né? Foi ter convertido a esposa do governador. E ainda assim ele não baixou a cabeça, não se curvou aos deuses do governador. Bom, que isso nos sirva de exemplo. Então, chegando aqui à conclusão, André é o discípulo que nos inspira a servir com humildade, com constância e amor pelas pessoas. O discípulo com poucos registros nos evangelhos, mas que desde o primeiro momento se curvou a Deus e buscou ser o melhor possível, né? Sempre atento aos detalhes, curioso com as coisas do reino, buscando, linkando as pessoas a Jesus, sendo atento às necessidades e não abrindo mão das oportunidades. Esse foi André. E para fechar, então, como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, perguntas, observações, críticas, pedidos. Pai amado, obrigado, Senhor, por este momento prazeroso, em que ouvimos da Tua palavra, ouvimos sobre o Teu projeto, Senhor, naquele início de igreja, e de como Teu servo foi atento às Tuas palavras e Te serviu, e buscando sempre aprender mais e levar mais de Ti para os outros. Que sejamos intrépidos, Senhor, diante das situações que nos desafiarem, que colocarem a nossa fé em dúvida, e que sejamos tão fortes quanto foi o Teu filho André. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém.